Que o meu pensar seja tão duro que olha, e o meu nascer reflita o esforço do que busca, e o meu morrer a alegria do que salva. E o despertar me seja doce como a brisa, que a consciência me absolva as muitas falhas, que ali o trabalho seja fonte de alegrias, e os reencontros, aventura tão buscadas. Se eu voltar às portas dos renascimentos, que eu viva a vida com a nobreza de um anjo, para que ao fim eu me descubra sem lamentos, e o meu retorno seja belo como o sol. Mas se eu voltar às portas dos renascimentos, que eu viva a vida com a nobreza de um anjo, para que ao fim eu me descubra sem lamentos, e o meu retorno seja belo como o som. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chama, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Enganas por um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga, entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirando a nave. Percorrei os caminhos, acalmar os gemidos dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, tão sedentos de Deus de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais tudo se doa.
necessário para perdoar o amor mais puro se ao filho que pede pão, a Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás nos céus, abençoa meu coração, eu apenas ser melhor e amar o meu irmão. Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás nos céus, abençoa o meu coração, eu apenas ser melhor e amar o meu irmão. Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, e seja feita a sua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o seu amor era por mim, que o seu amor era por mim, que seja feito assim. Alimento desse dia, dai-nos amor e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior, o que perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o seu amor era por mim, que o seu amor era por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Seja bem-vindo aqui. A seara é grande, mas temos bastante trabalhadores. Você vem reforçar a nossa equipe. Então, muito bem. A gente vai iniciar a palestra. A partir de hoje, a palestra vai ser gravada e depois vai ser publicada no YouTube e nas redes sociais, né? E quem quiser seguir a gente, entra lá no YouTube, entra no Instagram, Facebook, né? A gente vai começar a publicar as palestras, né? E hoje o nosso palestrante vai inaugurar as palestras Não, pode ficar tranquilo. que vão ser transmitidas via YouTube.
O acaso não existe, né? O acaso não existe. Muito bem. Nós já tivemos o Pai Nosso musicado aqui, né? A gente vai passar para a palestra através do Carlos e depois vai ser abrilhantado pela nossa amiga cantora. A nossa alegria, né? Então tá bom, então com a palavra o nosso amigo Carlos Nóbrega. Se eu soubesse, eu tinha admirado. Boa noite. Muita paz. É uma responsabilidade muito grande. Eu vim para a gente fazer um estudo de uma questão do livro dos Espíritos. Me pediram. A questão 625. Eu não sabia que tinha essa responsabilidade de sair na Rede Globo. Mas a gente vai caminhar. É muito bom estar aqui, voltar sempre a essa casa, principalmente da última vez que eu estive aqui, eu disse que agora está uma casa espírita, está com aspecto de casa espírita, e a plateia cada vez mais vai crescendo. O tema que me deram para a gente conversar é a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta, Kardec faz uma pergunta fantástica. Se nós estamos aqui nesse mundo para evoluirmos, atingirmos a perfeição, que essa é a nossa proposta, diante do propósito de Deus, de chegarmos um dia à perfeição, ou melhor, conhecermos a verdadeira felicidade. Essa felicidade que é diferente do que a gente vive hoje. A gente vive hoje uma felicidade do ter, não é? De ter coisas, de ter bens, mas a proposta de Deus para conosco é da gente ser feliz. E essa felicidade a gente vai percebendo hoje dentro da sociedade, pelo pouco que a gente conhece, que ela está cada vez mais distante da gente alcançar. A gente diz sempre assim, as pessoas não estão conseguindo juntar ideias para criar um pensamento. Estão fazendo tudo à vontade. Né? É ouvir isso, eu aprendi assim, eu faço assim, sempre fiz desse jeito. E quando a gente pergunta para as pessoas, você é feliz? Geralmente as pessoas dizem, eu sou feliz. Se você me perguntar agora se eu sou feliz, eu digo pela questão material, eu sou. Eu sou, porque eu tenho uma casa própria, eu tenho um carro, eu tenho tudo dentro de casa que a gente precisa para a gente se divertir, viver. Eu tenho uma aposentadoria que me dá um bom salário, eu tenho uma família, né? Mas se a gente for olhar pelo lado verdadeiro da felicidade, o que seja, né? Quantos aqui levantam a mão? Que é bem diferente do que a gente imagina a felicidade, né? A proposta de Jesus traz é que primeiro, para a gente alcançar essa felicidade, que a gente seja amigo dos nossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Olha, é um ponto difícil, não é? Já é difícil dentro de casa a gente amar quem está conosco ali 24 horas, quem compartilha com a gente o dia a dia, né? Às vezes a gente se dá melhor com um vizinho lá da outra rua, lá do outro lado, e não se dá bem com um que está dentro de casa. Mas Kardec, sabendo de tudo isso, pelos estudos que ele fez uma pergunta, e se eu não estou enganado, quem respondeu foi o Espírito São Luís. Ele pergunta para São Luís, por que é que Deus nos colocou aqui? Vamos entender isso primeiro. O que é que Deus fez, ou o que é que nós fizemos, para que Ele colocasse a gente nesse mundo, nesse planeta, junto de pessoas que a gente se sente às vezes bem, e na maioria das vezes se sente mal, daquelas pessoas que quando se aproximam a gente se arrepia, tem outros que a gente fica feliz da vida, alegre. E ele tem uma resposta que eu acho fantástica. Ele diz justamente isso que eu estou falando, para fazer chegar à perfeição. Ou seja, a gente tem uma caminhada longa, né, para chegarmos à perfeição, conhecer essa felicidade. Mas São Luís, sendo um espírito brincalhão assim como eu, ele diz, mas tem dois caminhos.
para você chegar lá. Você tem que vencer. Primeiro, são as vicissitudes da vida. Aquilo que você fez e o que você está fazendo hoje, agora, você tem que saber vencer para poder chegar lá na frente. E o segundo caminho é aquele de provas, que a gente tem que passar por elas, pelas dificuldades da vida, para alcançar. Porque se Deus desse direito da gente ir diretamente à felicidade, não tem gente, não tem gosto. Não teria mérito. Não tem mérito, não faz sentido. Não é? É você sair daqui e dizer, quanto eu vou ser rico agora. Mas a gente não conseguiria fazer isso. Dizem que o cidadão, ele tinha uma vida assim, mais ou menos. E ele pedia muito a Deus nas suas orações para ficar rico. E ele não se conformava porque é que existiam tão poucos ricos, mas com tanta riqueza e tantos pobres, sem nada. Um dia, um anjo de Deus apareceu para ele e disse, olha, Deus abriu uma exceção para você. Ele quer que eu lhe leve lá para você explicar a ele como é que ele vai fazer você ser rico. E ele, em sonho, ele foi. Quando chegou lá, Deus disse assim, eu vou lhe dar 3 dias para você voltar ao planeta. Faça um levantamento da riqueza todinha. Depois divida com cada um das criaturas e volta aqui. E ele fez isso. E quando ele voltou lá, Deus fez a pergunta para ele assim, o que é que você vai fazer com o seu pai? É como nós. Se perguntasse para a gente agora assim, eu tenho 10 milhões para dividir com 4 pessoas, o que é que você vai fazer com os seus 2 milhões e meio? Você ia viajar? Você ia conhecer países? Ou você ia aplicar esse dinheiro para ganhar mais? É o mais lógico, né? Um país econômico, uma sociedade economista que a gente vive, penso eu que seria assim. Então a gente tem esse período para caminhar, para a gente alcançar essa felicidade. Eu quero chegar nessa questão 625, mas apresentar primeiro um documentário assim, quem é Jesus para a doutrina do Espírito? Porque na nossa vida a gente tem uma ideia de que Jesus é o Filho de Deus, né? É a criatura que a gente deve estar sempre seguindo, orando com Ele para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Mas na verdade, Kardec preocupou-se em falar para a gente quem é Jesus na visão espírita. Porque nós aprendemos dentro do movimento espírita que nós, agora eu vou generalizar o fato, nós somos espíritos de terceira ordem, porque somos ignorantes. Porque ainda não amamos, ainda não perdoamos, ainda temos ciúme, temos inveja. Ou seja, nós temos um negócio chamado paixão, que envolve tudo isso: ciúme, inveja, egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, arrogância. Nós mentimos. Né? Então, essa cesta com esses ingredientes que tem, faz com que a gente seja um espírito de terceira ordem. Mas ele diz também que Jesus não é um espírito de terceira ordem, nem de segunda, é de primeira. Porque ele é um espírito puro. E ele vai discorrer na questão de número 100 até a 115, o que é que seja um espírito puro. E ele vai dizer que espírito puro é aquela criatura, aquele ser espiritual, que a matéria não faz mais uso do seu momento. Ou seja, nós vivemos mais pelo lado material do que espiritual, e o espírito puro ele vive mais espiritual do que material. Estou certo? Eu estou achando que vocês não estão acompanhando a lagartixa. Mas é isso que é o espírito. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender por que é que Kardec diz que os espíritos disseram a Kardec que Jesus é um guia e modelo para a gente. Para mim entender que ele é esse guia e modelo para mim, eu tenho que saber quem é ele. Qual é o exemplo que ele é para a humanidade, né, para dizer eu vou seguir esse cara. Não é? Augusto Cury,
que é um psicólogo, um homem que entende a alma do conceito humano, ele era ateu. Ele era ateu. E certo dia conta ele que estava em casa um domingo de manhã, quando viu a esposa com as duas filhas pegar cada uma Bíblia e ir para a igreja. Ele disse, mas essas pessoas passam 2 horas na aula, quando chega aqui viram o mundo de cabeça para baixo. Brigam, xingam, reclamam. Aí ele disse assim, eu vou estudar essa criatura chamada Jesus psiquiatricamente. Eu quero saber quem é essa pessoa. A área dele, ele estudou Jesus e ele escreveu 3 livros. Depois sobre Jesus. Deixou de ser ateu. É assim que a gente tem que fazer. Né? Não é? É assim que a gente tem que conhecer Jesus primeiro, para a gente dizer, eu vou guiar por ele. Não é? Não é só porque a igreja apresentou Jesus que a gente tem que dizer tudo dele aqui. Isso é certo? Né? Eu acredito, meu conceito de vida, que a gente tem que, antes da gente dizer eu faço isso, eu vou fazer, a gente tem que ver a lógica e a razão. Faz sentido isso? Né? Faz sentido eu fazer isso porque Salinas está fazendo? Não, a gente tem que estudar, se compreender, se conhecer. Então, Kardec vai dizer, nessas questões que eu citei, de 100 a 115, quando ele fala sobre a escala espírita, que Jesus era um espírito puro. Um espírito em que a matéria não influencia ele. Por quê? Porque ele está muito distante dessas coisas materiais, bem diferente de nós. Pois é, eu não sei quanto tempo foi, né? Eu espero eu chegar pelo menos na metade do caminho que ele percorreu. Não sei difícil, né, Márcio? Falam em 7 bilhões de anos. Ninguém sabe essa conta. Ninguém sabe essa conta. Isso é uma conta inventada. Isso é uma conta inventada, né? A gente não deve acreditar nisso, que a gente vê que não tem lógica. Né? Agora, que ele fez coisas maravilhosas, que faz coisas maravilhosas. Né? Quando a gente pega o livro A Gênese, segundo o Espiritismo, das predições, segundo o Espiritismo, e a gente vai ler lá os feitos que Jesus fez, a gente diz realmente isso é vontade. E a gente vai vendo que ele não obrou nenhum milagre. Ele colocou todo o remédio e toda a responsabilidade em cada um de nós. Né? Eu demorei a descobrir isso, mas descobri. Eu falo sempre. Uma palavra que eu amo, que fica, porque mudou a minha maneira de viver, que é a vontade, né? E ele fazia isso. Estava conversando com o Maelson quando ele deu um exemplo do cego Bartimeu. E que Jesus faz uma pergunta para ele, eu não sei na Bíblia de vocês, na minha resposta eu gravei, a pergunta eu gravei. Ele diz assim, que queres tu que eu te faça? Olha bem a pergunta, que queres tu que eu te faça? Uma pergunta dessa para nós, o que você responderia? Eu acho que ficaria muito. Eu estaria sem palavra também, né? Porque você perdeu a oportunidade. entender essa pergunta, né? Porque a resposta já estava na pergunta. Quando ele diz assim, eu quero ver. Mas não era ver que os olhos dele não viam, não enxergavam. Ele não entendia as coisas da vida. E é isso que os Espíritos vêm dizer para nós. Antes da gente dizer, eu vou seguir Maelson, porque Maelson é um cara assim, a gente tem que ver o sentido, a razão, a lógica, se tudo isso faz para que a gente siga. Quando Kardec pergunta para os Espíritos, qual o meio mais perfeito que Deus deu à humanidade, ao homem? E ele responde, Jesus. Simplesmente Jesus. Por quê? Porque Jesus realmente é essa criatura que ele veio não para mudar o mundo, mas para mudar o conceito que a gente tem em relação
ao mundo, as coisas da vida. Né? Muitas vezes a gente se pega fazendo bobagens, fazendo coisas que não devem, mas quando a gente se lembra que Jesus é uma criatura completamente diferente do que a gente tem ideia, do que a gente pensa que seja, né? Quando a gente estuda os milagres que está dito lá nos 4 evangelhos, e a gente percebe, como eu disse aqui, que não foram milagres, mas foi dizendo para você, muda a tua maneira de ser. Muda o teu jeito de compreender a vida. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena a gente seguir ou não? Vale a pena a gente ter ele como modelo ou não? A gente viu que ele é um espírito puro, perfeito. Mas ele disse uma frase para o jovem rico. Quando o jovem encontrou com ele, disse assim, bom mestre, o que devo fazer para conhecer o reino do céu? Aí ele disse, para aí, bom é Deus. Eu sou mestre. Só pai, eu sou mestre. Porque eu estou ensinando a você. Mostra a grandeza de uma criatura dessa, né? Se a gente vê ele como esse espírito de luz, aí Kardec chegou a uma conclusão que de tudo que Jesus fez, ele é considerado, para Kardec, dentro do movimento da doutrina espírita, como um espírito de verdade. Será que, quando a gente folheia os 21 livros de Kardec, escritos por Kardec, que não são só 5, eu sei que vocês estudam, mas é bom a gente relembrar isso, que as pessoas têm a ideia de que o Espiritismo só tem 5 livros básicos. Na verdade não são básicos, são fundamentais, porque eles é o caminho, é o pontapé inicial para a gente entender a doutrina espírita. Vocês sabem quais são eles? Sabe não? Eu sei que eu só sabia. Mas ele escreveu também 12 vezes 12 dá 136 exemplares de uma revista chamada Espírita. Aonde ali tem coisas, assuntos, matérias, artigos, que nos livros fundamentais não tem. E, mas o que tem todos os livros dos Espíritos tem em toda a obra. E ele tem uma palavra que ele criou, uma palavra técnica, que está dentro desses 23 livros, 21 livros, se você estudar, você vai descobrir. Eu dou um doce para quem me disser. Ninguém Sobre sabe. aberto, não quero não. Hein? Não quero. Ele usa muito o termo assim, olha, desinteressadamente. Desinteresse. Que tudo que nós fizermos na vida, nós devemos fazer sem interesse. Porque tudo que nós fazemos na vida, nós fazemos por interesse. Não é interessante essa colocação dele, né? É como ele diz assim, expiação não é uma prova, mas toda prova é uma expiação. Mediunidade não tem nada a ver com o espiritismo, mas o espiritismo também não tem nada a ver com, mas um depende do outro. Né? Então, ele vai provar agora para a gente de que ele, sendo esse espírito puro, esse espírito de luz, perfeito, ele era aquele que está escrito lá nos livros, de que Jesus, o que muitas pessoas no movimento espírita negam que Jesus seja o espírito de verdade. Eu, quando entrei na doutrina, eu aprendi que o espírito de verdade era uma pleia de espíritos que fizeram toda aquela obra. Mas depois, quando a gente começa estudando, a gente vai vendo que não. Que esse espírito de verdade é um só. É uma criatura só. E ele mesmo, Kardec, fez questão de todas as suas obras não dizer que esse espírito de verdade é Jesus. Você não encontra em nenhum livro dele dizendo o espírito de verdade é Jesus. Mas existe uma revista de 1861 que ele faz no mês de novembro um discurso
E ele diz assim: estava eu em minha casa, quando de repente ouvi um barulho e senti uma presença invisível. E quando indaguei, era o Espírito dizendo: é o teu guia espiritual. Aí a gente vai encontrar no livro dos médiuns o Espírito Heráclito confirmando a ele que aquele guia espiritual, ele está com o nome denominado Jesus. Olha como é fantástico. Quando a gente começa a fazer esse caminho, aí você vai encontrar ele dizer isso na Revista Espírita de 1861, mas vai encontrar também no Evangelho, no capítulo 6, o próprio Cristo, o Espírito de verdade, dizendo, confirmando que é ele. Ele diz assim: venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Veja, ele confirma. Mas você vai ler a obra, você não encontra Kardec dizendo Jesus é o Espírito. Ele deixa para que o próprio Espírito de verdade se identifique para nós. Quando ele vai dizer que a obra, o Evangelho, é a obra em que a gente deve, nas minhas palavras, seguir no nosso dia a dia. Porque ali está contado todas as leis morais que nós precisamos compreender para o nosso dia a dia, para vivermos bem. Né? Aí a pergunta, a gente voltando lá, por que é que ele vai dizer que Jesus é aqui modelo e que a gente tem que tomar isso para nosso dia a dia? Porque a gente tem que entender que o Espiritismo, ela não é uma religião. Ela, primeiro de tudo, muito bem, ela é uma ciência. E como ciência, ela tem que ser tratada, estudada, questionada, debatida como ciência. O que a gente vê hoje não é crítica, caminhos diferentes. A gente vê pessoas colocando o Espiritismo como se fosse uma religião, levando por caminhos diferentes e guiando cegos. Aliás, cegos guiando cegos. Né? A gente precisa olhar o Espiritismo dessa forma. Entender que essa é uma ciência e que eu preciso estudar ela como uma ciência que ela é. Porque quando a gente vai abrindo esses artigos, esses capítulos, esses itens que a gente encontra na obra kardeciana, a gente vai entendendo isso. Primeiro, a gente pode fazer uma pergunta aqui: quem criou Jesus? Ninguém sabe? Quem criou Jesus? Sim. Mas só pode ser Deus, né? Nossa Senhora, né? Quem criou Jesus foi o homem. A Igreja Católica. Deus criou o Espírito. Deus fez daquele Espírito e lhe deu a oportunidade dele evoluir. Eu fiz essa brincadeira aqui só para a gente ver o quanto a gente precisa parar para raciocinar. Né? Eu dizia para o Amaelso, eu tenho uma frase do grande palestrante Raul Teixeira que eu gosto muito, quando ele diz que o Espiritismo não é para todo mundo. O Espiritismo é para quem tem vontade, quem tem coragem. Né? Quem arregaça as mangas para estudar e compreender o que ela está dizendo. Sabe por quê a gente diz isso? Porque é a nossa vida. Ele está falando de mim como Espírito. Ele está dizendo: olha, você não é daqui. Quando ele disse a Pôncio Pilatos: se meu reino não é deste mundo, se meu reino fosse deste mundo, a minha turma já tinha feito tudo diferente. Então é essa proposta que o Espírito de verdade vem dizer para a gente, ou melhor, o Espírito São Luís, de que a gente tem que ter como guia e modelo Jesus por essa maneira de vida que ele apresentou para nós. Né? Eu gosto muito de dizer assim: quando você for ler uma parábola de Jesus, entre nela, coloque-se como se fosse um personagem dela, porque você vai sentir realmente diferença do que você é hoje.
Ao dizer assim, bem-aventurados os pobres de espírito, a gente toma um outro caminho. Vou contar uma coisa aqui. Eu sei que não vai gravar não, porque ela vai pular. Eu tinha um amigo que ele é católico, ferrinho. E eu trabalhei na Advocacia Geral da União e tinha um advogado lá que chegou a ser procurador-chefe. E esse amigo, toda vez que essa pessoa passava, ele dizia assim, mas é pobre disso. Um dia, eu falei, não, sei que você estuda isso, cara. O que quer dizer pobre de espírito para você? É muito orgulhoso, é muito prepotente. Mas não é isso. Não é esse o sentido que Jesus está colocando. É outro caminho. É um caminho da pessoa que precisa ser mais brando, que precisa compreender melhor a vida, precisa se abrir para as questões, para entender isso. No outro dia, ele chegou e disse, rapaz, ontem a gente estava no estudo e o padre Roberto disse tudo aquilo que você falou de graça. Mas daqui a pouco a gente encontrou uma pessoa, foi o que ele disse. Veja o quanto a gente precisa estar abrindo para a vida esses pontos. Isso aqui não é uma crítica que eu estou fazendo, mas são momentos em que a gente precisa abrir a nossa consciência, a gente precisa pensar mais, para quando for ter que seguir Jesus como filho dele, a gente ter o caminho certo para fazer. Porque a gente vê coisas acontecer entre as pessoas e as pessoas colocam na responsabilidade de Deus, Jesus brasileiro. Se fazem isso. Existe um comércio hoje dentro de religiões de que Jesus e Deus é o produto mais caro a se vender. Está sendo esse produto. Eu estou dizendo isso aqui com conhecimento de causa. As pessoas que estão brincando, as pessoas que estão desrespeitando Deus com uma inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Que não respeitam Jesus, a sua obra, porque é uma obra o que ele fez por, o que ele faz por a gente, e dizer que a nossa vida não é daqui, que nós não nascemos para viver aqui, que o nosso mundo é diferente desse aqui, e ainda dá o consolo de dizer, se você fizer diferente hoje, amanhã você vai se encontrar num mundo melhor do que esse aqui. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Quando ele narrou para nós as bem-aventuranças, ele deixou para a humanidade o maior código de amor que pode existir, já escrito por uma criatura. É guia e modelo. Está dando o caminho certo para a gente seguir. Está dizendo assim, faça assim e você será feliz. Não te apegueis às coisas da terra. Buscai primeiro o reino dos céus. Porque o resto vem por acréscimo. Se você merecesse. Ainda tem mais. Então, quando a gente passa a compreender profundamente esses ensinamentos de Jesus, a gente vai ver que é o único caminho que a gente tem que seguir é esse. Não existe outro. Não existe outro. A felicidade é uma construção individual. Que só depende de você. Eu digo sempre quando eu estou falando, na vida não existe nada difícil. O difícil é você começar a tomar a decisão de fazer. Nada é difícil. Agora, quando você decide fazer, aí você faz diferente. Aquela palavrinha que eu disse lá no início, que eu gosto muito de repetir, porque eu precisei de conhecê-la, eu estudei, eu pesquisei,
Eu digo assim, Carlos, só tem um caminho. É você fazer o que ele está dizendo. Eu fui um cara viciado. Posso repetir? Eu fui um cara viciado. Eu fui viciado em droga, em cigarro, em bebida. E eu passei 38 anos fazendo isso. Um dia, eu li essa questão, 909 do Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta assim, sempre que o homem cai, vai ao fundo do poço, existe uma fórmula, uma maneira que ele possa se erguer e não cair mais? Olha a pergunta de Kardec. Mas uma fórmula que seja assim, levanta e você não cai mais. Aí o Espírito diz, sim. E quão pouco de vós fazeis? Quão pouco de nós fazemos? Vontade. Aí eu parei assim e vou pesquisar. Porque tudo que eu quero na vida, eu desejo. Não é assim? Eu desejo tirar minhas férias agora em dezembro, viajar, tirar Magramar para a terra hoje. Eu desejo ir lá em Manaus fazer um passeio. Mas eu digo assim, desejo e vontade é a mesma coisa? Eu fui pesquisar. Aí descobri do pai dos burros, como diz o ditado, que desejo é um projeto de futuro. É um projeto para amanhã, para depois. Aí eu digo, então vontade está bem perto disso aí, tá? Quem tem a vontade já quer a metade. Aí ele diz assim, vontade é a realização desse desejo, é a ação. Olha como é isso. Aí eu concluí, no meu pouco conhecimento, que não existe nada de difícil no mundo. O difícil é a gente tomar a decisão de fazer. E quando a gente faz, acabou. Não volta mais. Foi o que Jesus fez com Bartimeu. Ele usava um manto, uma capa, que tinha o nome dele, que dizia assim, esse homem chama-se Bartimeu. Ele é, mais ou menos essas palavras, ele é propriedade do Estado romano. Se ele perdesse aquela capa ali, o que é que acontecia com ele? Ele era jogado para fora da cidade e ele não tinha mais os direitos que ele tinha. Por isso que a pergunta de Jesus é fantástica. Que queres tu que eu te faça? Não é assim, o que é que você quer que eu faça por você? Aí você pode dizer assim, faça qualquer coisa. Mas quando ele disse assim, quando ele se levantou, que a plateia disse assim, vai lá que ele quer falar contigo, ele pegou aquela capa e jogou para trás. Assim. E saiu. Nem olhou para ver quem tinha pego, porque quem pegou foi o premiado. Ele era cego, não olhar. Mas o cego dele era diferente, assim que ele viu. Ele nem olhou para ver aquilo ali. Né? Quer dizer, ele sabia que alguém ia pegar. Se não desse certo o plano dele, ele não era mais nada na vida, né? Tinha fé que ia dar certo. Não, ele tinha. Claro que ele tinha. Primeiro ele passou a segunda na água, ele passou um dia e uma noite, tomando sol e chuva, esperando Jesus passar. Ele conheceu a voz de Jesus. E ele disse, é agora que eu vou. E enfrentou a população. Né? É fé. Porque aquela criatura, naquele exato momento ali, não era ele que ia curar. O que é que ele queria, além da cura? A certeza que ele tinha. Que ele ia conseguir porque Jesus fazia. Porque Jesus era um exemplo para ele. Né? E ele foi atrás disso. Assim somos nós também. Assim somos nós quando a gente enfrenta as dificuldades da vida, parece que eu estou isento de tudo isso. A gente falando assim. Mas não é não. A vida cobra muito da gente. É um sinal de que nós estamos aqui com muitas, não dívidas,
Nós não temos dívida porque na contabilidade de Deus não existe nem débito nem crédito. Mas nós estamos aqui por uma necessidade nossa mesmo. E é muito simples. É da gente fazer diferente. É da gente entender que o Espiritismo, o que ele traz para nós, é uma mudança no âmbito moral. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Você pode dizer assim, você deixou de fumar porque você tornou-se espírita. Não. Porque teve vontade. Porque moralmente era necessário. Porque moralmente era necessário. Né? Mas você deixou de fazer isso, de falar mal dos outros, de olhar a vida dos outros, porque o Espiritismo não cobra nada de você. Ao contrário. Você tem um livre-arbítrio para fazer o que você quer entender. Agora, com uma garantia, que você vai ter que responder. Não tem para onde correr. Você vai ter que responder. Seja nessa, ou seja em outro momento da sua vida. Não é da existência, é da sua vida. Porque a vida do Espírito, a existência é o que nós estamos vivenciando agora. Então daqui a pouco, a gente não sabe se vamos para casa, sabemos? Ninguém tem essa certeza que vamos retornar para casa. Quem está aqui pensando em chegar em casa e vai encontrar aquela macarronada, aquela pizzazinha, pode ir tirando o cavalo da chuva. Deixa para pensar quando chegar lá. Que a gente não sabe. A gente não pensa assim. Quando a gente diz isso, as pessoas ficam com medo, né? E você só fala de coisa ruim. Não, mas não é não. É uma verdade. É a lógica. A gente nasce para quê? Como ele falou, vai evoluir depois parte. Eu pensei que você poderia para viver. Né? Para viver, se divertir, gozar, viajar. Mas é para viver. Não morre, não morre. Viver é uma consequência. Viver é uma consequência. A gente tem tanta coisa que a gente precisa analisar em nós mesmos. Primeiro, quem sou eu? Quem sou eu? Será que a gente tem certeza? Será que eu sou simplesmente Carlos Nóbrega, servidor público federal aposentado, casado, pai de 3 filhos, avô de 7 anos? Kardec diz que nós somos um ser espiritual. E por isso nós temos que estudar a nossa natureza. A nossa natureza. Essa é a proposta da ciência espírita. Com certeza. Ai, não, o João Daniel disse a gente descobrir quem a gente corre de medo. Não vai falar com isso. Não sei. Não sei. Segundo o Divaldo Franco, diz que uma vez, muito aperreado, sem saber resolver os problemas, como resolver os problemas da nossa vida, aí ele disse assim, minha irmã, o que eu faço? O que você pensa? Muita coisa, mas faça o seguinte, escolha um problema. Eu estou com um problema com o Maelso. Eu estou percebendo que o Maelso não está administrando direito aqui. Aí então bota o nome assim, no papel, Maelso. E diga assim, eu não vou mais me preocupar com o Maelso. Aí ele disse, isso é muito fácil, não isso é nada. Meu irmão, só botar em silêncio, não, bota ali na parede, e toda vez que você grita, eu não vou mais fazer nada. Sabe por quê? Porque você vai tirar da consciência. Olha que meio diferente. Aí a gente conclui o quê? Que isso é como um computador, né? Quando você escreve uma palavra errada, você vai lá e delete. Aí o que é que ele faz? Joga lá para a cesta e bota uma palavra nova que você escreveu. A nossa consciência é assim. Veja o exemplo de Joana de Deus, como é simples, a gente ri, né? A gente pensa que é uma bobagem, mas é algo tão profundo na nossa vida.
de Jesus dizer: amar os vossos inimigos. Muitas vezes a gente pode nem acreditar conosco, claro. A gente deseja amor, eu estou dizendo, a gente não, porque só tem espírito de luz. Quantas vezes a gente fala assim? Mas é verdade. É a coisa que eu vejo que esse aí pode ser difícil a gente começar a fazer. Amar o inimigo. Fazer o bem a quem te persegue. Orar pelos que te caluniam. Olha que exemplo fantástico. E olha o caminho que ele traça para a gente. E ele ainda diz assim, na maior tranquilidade, isso é muito fácil, mesmo. Ele ainda diz assim, bem tranquilo. Pode, você faz isso aí de olho fechado. Eu não fiz. Não é verdade? Ele não diz assim? Que a gente faz tudo isso de olho fechado? Mas a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Né? Só o orgulho? Vamos enumerar. Vamos gastar muito pouquinho aí no meu. Eu sou disposto a ficar aqui. Mas isso não tem nada que fazer em casa. Eu pode ficar aqui esperando. Amanhã no trabalho mesmo. Mas essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Que muitas vezes a gente não para perceber. Eu falei que a gente precisa conhecer a nossa natureza e a nossa origem. Mas tem um terceiro ponto também que a gente precisa saber. Para onde eu vou depois dessa vida? Para onde eu vou? Será que eu vou para o cemitério? Isso é uma certeza, né? Isso é uma certeza. Não, eu vou ficar em casa. Eu vou vir aqui de vez em quando. Vamos me chamar para mim aqui. Não, Eu vi toda vez ela está sentada naquele canto. vocês que lutem para doutrinar. A gente vai quando a gente vai fazer o melhor agora. Essa é a proposta de Jesus. Quando ele diz para o jovem rico que não devemos nos preocupar com as coisas que temos, né? Mas com a proposta que a gente deve buscar primeiro o reino dos céus, porque o resto vem do universo, é o bem que a gente faz aqui da maneira que ele faz o bem. Da mesma forma que ele é como guia e modelo, dando os exemplos que ele deu, e ainda dá. Eu estou me pegando muito nesse ponto, que às vezes tudo que eu estou falando, estou colocando como se Jesus tivesse morrido há 2024 anos. Mas ele, na verdade, morreu. Ele está mais vivo do que a gente imagina. Né? Então ele percorre esse caminho todinho para dizer para a gente que tudo isso que a gente tem, a capacidade de fazer. Que nós somos capazes disso. Só depende da gente olhar, passar a olhar a vida, tendo ele como exemplo e como guia, mas para olhar a vida como algo que a gente é capaz de vivenciar, de viver. Nós somos. A gente descobre dentro da doutrina espírita que Deus nos dotou de todas as virtudes. Nós apenas não sabemos usar, não sabemos trabalhar. Ele nos ensinou que o amor é algo que acontece como se fosse um susto. Um susto. Aí eu fui pegar uma definição de um pensador americano lá do século XVIII, em que ele diz que o amor é o sentimento que a gente sente quando vai sentir um sentimento que nunca sentiu. É a proposta de Jesus. Decoraram? O amor é o sentimento que a gente sente. Quando sente que vai sentir, um sentimento que nunca sentiu. Tá certo? Essa é a ideia dele? Quando não é, rapaz, não vamos olhar o outro assim como é namorado. Ah, essa é a mulher da minha vida. Ah, esse é o outro da minha vida. Não. É a gente naquela proposta de Jesus. Independente de quem seja a criatura. Ele é meu irmão. Eu preciso dele como ele precisa de mim.
Eu disse aqui há muitas vezes que eu fiz essa colocação que eu vou dizer para vocês, fazendo o evangelho na minha casa. E tinha uma sobrinha da minha esposa, hoje ela mora na Holanda, mês passado ela teve. Na época ela tinha 12 anos, hoje ela está com 27 anos, faz 15 anos. E toda vez que ela me vê, ela diz assim, ela só me chama de Deus. Diz assim, Nego, me explica aquilo que você falou. Porque eu disse assim, ó, o projeto de Deus é como uma teia de aranha. Ou melhor, é como uma coxa de crochê, cheia, feita de pontos. No momento em que você mexe num ponto, todos os demais pontos são afetados. Aí eu disse assim, pai, dá um nó na cuca dela, eu disse assim, se você estiver triste aqui, alguém lá no Japão está triste. É porque são pontos. O projeto de Deus é um só. Aonde nós estivermos, aonde existir espíritos habitando, essa casa que Jesus disse que na casa do Pai em muitas moradas, nós somos assim. Então tudo que acontece com ela, no bom sentido, acontece comigo. Porque nós somos uma energia, um mutuado de energias. E estamos dentro de um amontoado de energias. Estamos interligados um com o outro. Vocês acreditam nisso? Isso chama-se o quê? Deus. Deus. Agindo em nossa consciência constantemente. Eu vi um vídeo de um espírita neurocientista chamado Sérgio Felipe, se eu não estou enganado. Ele faz uma colocação fantástica, que até agora eu não consegui entender. Mas ele diz assim, no momento em que o espermatozoide penetra o óvulo, o coração é o primeiro órgão da vida. Repara bem, é o primeiro órgão da vida. Porque os demais vão nascer de acordo com o sangue que o coração vai. Não é fantástico isso? Aí o repórter disse assim, Sérgio, e quem é que dá essa vida ao coração? Eu não consigo. Adivinha você? Gente, eu parei para entender, não consegui ainda. Ele diz assim, quem dá vida a esse coração é a consciência. Aí você diz, é Deus? Não. É a sua própria consciência. É você. Agindo nesse exato momento. Olha que coisa linda. Imagina você parar para refletir sobre isso. Você pode dizer assim, que bobagem que o Carlos está falando. Que coisa sem pé, sem cabeça. Mas não é não. É a vida. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui agora, nós estamos sendo captados, não por esses terrestres, eu não acredito, mas pela humanidade inteira. Sabia? Pela humanidade inteira. Eu dei da última vez um nó na cabeça de alguns, vou continuar dando nó na cabeça dos outros. Tudo que eu estou falando aqui, vocês estão entendendo? Tudo que eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo um som. Que vocês estão pensando que é uma voz minha. Olha que o nó é grande, viu, Melson? Que você está pensando que é a minha voz. Mas na verdade é esse pensamento que está dentro da sua consciência. Pegou, Gaúcho? Como isso acontece? Porque o seu pensamento é seu. Até porque tudo que você falar aí, eu vou interpretar da minha maneira, dar o meu adiantamento, o abraço. Eu acho que ela rascunhou a obra do cara, né? Vai saber tudo. Mas essa é a verdade. Por isso que o cientista diz que essa consciência é quem dá vida a esse coração. Para que esse coração dê vida ao resto. Somos uma peça completa ou não, Carlos?
peça completa? Sim. Para mim, nós somos. Com certeza. Isso, a gente conclui que Deus nos dotou de todas as virtudes. Nós não sabemos amar. Era isso que eu ia dizer. Nós não sabemos respeitar. Nós não sabemos compreender o que é que o outro está precisando. Por quê? Por quê? Porque nós nos olhamos ainda como seres humanos. Como um pedaço de carne e osso que vai morrer daqui a pouco, vai ser acabado. Joana de Anjos vai dizer no livro Vida, Desafios e Soluções, se eu não estou enganado. Eu preciso construir em mim a convicção de que eu sou um ser espiritual. Aí eu vou entender que Jesus, na realidade, é guia duro da humanidade. Que só os ensinamentos dele, moral, já nos guia para o caminho da felicidade. Que não há outro caminho na Terra em qual a gente possa ser feliz. Questão 922 do Livro dos Espíritos. Pode o homem começar a construir uma felicidade relativa na Terra? Relativa, sim. Sim. Mas ele diz que há dois caminhos. O primeiro, pelo lado material. Viver com o necessário. Viver com o necessário. Qual seria o necessário? O básico. É? O básico. Qual seria o necessário? Vai de pessoa para pessoa. É pela necessidade. Mas As pessoas já necessidade. ferrarem. Que é uma Ferrari, né? Mas os Espíritos dizem que só há um caminho para a gente viver com o necessário. Que o necessário para a gente agora, nesse exato momento, é a saúde. É o que os Espíritos dizem, é a saúde. Com a saúde você é tudo. É tanto que no Espiritismo existe um lema: cuidai do corpo e da alma. E o segundo momento, eles pegam e dividem em duas partes, para sermos felizes relativamente. Primeiro, consciência tranquila. Santo Agostinho vai dizer na questão 921, o que é que eu fiz contra o meu próximo hoje? Qual foi o bem que eu deixei de fazer por falta de conhecimento minha? Tem pessoas que às vezes estão tão atarefadas que o outro passa e diz assim: bom dia. E eu vou embora. Será que isso faz mal para a gente? Será que faz mal para a gente? Faz. Porque como eu disse que a vida, o projeto de Deus é como uma coxa de projeto. Que estamos interligados em cada ponto daquele. Toda vez que eu nego ao outro o bem, eu estou negando a mim e ao outro. Olha como é bonito a gente entender por que é que Jesus é guia do meu Pai. Não façais ao outro aquilo que você não quer para si. Ao contrário, fazer ao outro tudo que você quer. E muitas vezes a gente se arrepende. Né? Existe um livro que eu disse aqui, a Gênesis, as predições segundo o Espiritismo, que a gente precisa estudar ele, para a gente entender o que é os fluidos, o que é esse mundo que nós estamos envolvidos, que cada um tem uma energia diferente, mas que essa energia é compatível com o outro. Né? E que ele tem como bandeira que carrega no topo da sua mensagem o amor. Mas não o amor como a gente conhece. É o amor do respeito, da consideração, do fazer, do tomar atitudes, de deixar o outro satisfeito. E muitas vezes a gente vai para outro caminho. Muitas vezes a gente procura caminhos diferentes
e esquece que aquela criatura também faz parte. O sociólogo, para a gente encerrar, o sociólogo Leandro Carnal, ele disse uma frase que eu gostei muito, quando ele fala de família. Ele diz assim: marido e mulher são agregados. Você sabia disso? Porque eu e minha esposa, nós somos agregados. Eu sou um forte candidato a ser ex e ela também é uma forte candidata a ser ex. Olha como é interessante isso, né? Agora os filhos não. Os meus filhos, isso ele explicando, por parte do meu pai, são meus filhos. A gente começa a pensar assim, coisa errada, né? Os filhos da minha esposa, que eu tenho como meus filhos, são filhos do pai, dos pais dela. Agora deu nome na minha cabeça. É estudar. Gente, a mensagem da questão 625. Qual o modelo que Deus voltou para Jesus? É o caminho, a verdade para a vida. Quando ele diz que eu sou o caminho da verdade e da vida, a gente entende como ele é o caminho da verdade para a vida. Porque a vida verdadeira é essa que vem depois da vida. Essa que ele está dizendo que a gente tem que aprender agora a ser diferente. A fazer aquela proposta que está lá no capítulo 17, 16, item 4 do Evangelho segundo o Espírito diz: reconhece-se o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral. Isso é um ponto. Isso é lógico e correto. Agora vem o mais complicado. E os esforços que ele emprega para tomar as inclinações mais. Esse aí é que eu quero. Esse aí é que você tem que correr atrás. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Mas é um esforço. É um esforço daquele assim. Eu fiz isso com um amigo meu, que ainda tenho 2 minutos, eu fiz uma prova matemática com ele. Um teste matemático. Ele disse assim: cara, eu vou todo dia no centro espírita. Eu disse: todo dia? De segunda a segunda? Ele disse: não pode falar, eu vou 2 vezes. Eu digo: essas 2 vezes, tu fica quantas horas antes? Eu vou na terça e vou na quinta. Eu fico 1 hora na terça e 1 hora na quinta, 2 horas. Se a gente multiplicar isso por 4, para fechar um mês, dá quanto? Dá 8. Se a gente pegar esses 8 por mês e multiplicar por 12 meses, dá quanto? É 96. Agora, se eu pegar esses 96 e dividir por 24, que é o número de horas que tem aqui, dá quanto? Então, você durante 365 dias, você só vai 4 dias. Não diga que você vai tudo. Não cometa esse crime com você mesmo. Porque Deus não vai me perdoar por isso. Ele vai perdoar não é pelas ações, pelas suas atitudes, mas é pelo sentimento que você coloca no coração. É pela expressão que você mostra ao outro, não nas suas palavras, porque o lábio é como mel, principalmente quando a abelha fervura. Mas é aquilo que mostra esse sentimento. Não foi assim que Jesus disse? Para Deus não importa a ação, importa o que vem do coração, da intenção. Né? Aí os espíritos vão dizer assim: eu posso pensar em matar você? Posso, mas não matei. Os espíritos dizem: sim, mas não matou. Matou. Espiritualmente você matou. Porque essa energia jamais vai sair da sua cabeça. E o medo que ele sentiu jamais vai sair daqui. Muita paz, muita luz para você. Nosso bom Deus te guarde, como estiveres pensando
nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres peço ao bom Deus que possa te guiar em cada passo teu. A mão de Deus virá te abençoar. Que assim seja.